Olá, seres, sejam todos muito bem-vindos a mais um Academy Fraternitatem aqui e nós vamos falar sobre hermetismo mais uma vez. E no dia de hoje, um dia um tanto quanto especial, a gente vai falar sobre a nossa sexta lei hermética. E por sinal, uma das mais complexas e mais difíceis de se falar e ao mesmo tempo mais simples de se compreender. Leandro, suas Olá, considerações meus iniciais. queridos, queridas, mantendo o nosso ritmo da nossa última aula, ou conversa, que eu prefiro falar, nosso último bate-papo aqui sobre hermetismo, que é sempre uma diversão, né? Vamos falar das causas, efeitos, ou efeitos e causas, né? Toda causa tem um Exatamente. efeito, todo efeito tem uma causa. Toshines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, e aí a gente continua falando. E eu queria É, começar com uma pequena frase. A vida não é um acaso, é um campo fértil onde cada pensamento, palavra, ação são sementes. Plante com consciência, cuide com intenção e colherá com sabedoria. você Como sabe é que que é pode muito ser? interessante, Leandro? Eu gosto dessa frase. Durante muitos anos da minha vida, vou compartilhar com vocês, eu ouvi o seguinte, de que o acaso é a maneira ao qual talvez o todo ou algo superior a nós, ele identificou de fazer as coisas nas nossas vidas e ele se manter no anonimato. Aí você pode chamar o todo de Deus, você pode chamar o todo de, sei lá, o nome que você quiser dar. É o todo, tá para quem da nossa compreensão. A questão é tão legal e é tão importante que o acaso ele resolveu nem assinar para falar que foi ele e deixar o ego, de certa forma, de lado disso tudo. E é essa reflexão que nos traz o início da causa e o efeito. Porque afinal de contas, será que a gente pode afirmar de que nada no universo acontece por uma questão de sorte? Ou azar, ou talvez por uma questão de coincidência? Porque afinal de contas, tudo tem uma origem. Existe uma semente inicial que foi plantada e a ação é o nascimento daquela flor ou daquela árvore. E o mais interessante, se eu pegar uma semente de maçã, obrigatoriamente, se eu plantar, vai nascer uma macieira. Não haverá, com a plantação de uma semente de maçã, o nascimento de um abacateiro. Ou seja, tudo tem um efeito que originou-se em uma causa. E uma causa relativamente conhecida. A questão é, o nome que a gente dá para o acaso, seria isso aquilo que a gente não compreende o que está acontecendo? Ou seria esse o efeito de uma causa criada por algo ou alguém ao qual nós não conseguimos ainda transcrever com a nossa inteligência ou com a nossa sabedoria? E eu pego até, tem até trechos bíblicos sobre isso, né? Hum? Você trouxe aí o caso da semente. Se eu plantar uma semente de maçã, vai nascer a maçã. Eu não posso esperar um abacaxi ou qualquer outra coisa vindo dessa semente. Fato. Mas aí tem todo um contexto por trás, né? Ah, a causa não é só a semente. Então, a primeira coisa, o pensamento, aí a gente já vem lá, né? Desde o mental, das outras leis que a gente vem falando. Cara, se eu estou plantando uma semente de maçã e sei que vai nascer maçã, e já tem uma intenção aí por trás. Porém, muita gente pensa que é simplesmente eu jogar essa semente ao solo e ela vai crescer. Só que se eu não escolher esse solo, eu não cuidar desse solo, eu não limpar esse solo, outras coisas podem suprir o nascimento dessa semente ou simplesmente matá-la antes mesmo dela
tentar nascer, né? Então, volta que tudo tem uma conexão, né? Então, quando a gente fala causa e efeito, a causa não é simplesmente o gesto de você colocar a semente, mas é a escolha da semente e daquilo que você quer colher. E o efeito, que é o que se espera daquela semente que você plantou, ela só vai lhe dar frutos bonitos, saudáveis, doces, daquele jeito que você quer, aquela maçã ideal, bonita, se você cuidar ao longo da jornada do crescimento dessa semente. Sim. E é E interessante aí, afirmar. e aí você fala, não, mas aí não tem causa no meio. É lógico que tem. A causa dela não crescer é que você não cuidou. A causa de outras plantas invasoras não deixarem ela crescer é porque você não cuidou do terreno, né? Então, tudo existe uma causa, né? E todo o efeito teve uma causa que gerou aquele efeito. Então, muitas vezes a gente para e fala, poxa, eu plantei essa semente. Ah, você plantou, mas você não cuidou. Ou o inverso também é válido, né? Eu posso ter plantado uma semente no pior terreno do mundo, mas se eu fiz com tanta intenção, tanta força, que eu consegui transformar esse terreno, também vai me dar bons frutos. Então, Sim. existem formas de você transmutar, você mudar as coisas no meio do caminho. Não quer dizer que aquela semente vá lhe dar frutos bons ou ruins, mas a maneira que você cuidar ao longo da jornada. A única coisa que você não muda é a primeira, que é a semente daquilo que você escolheu ter plantado. Aquela fruta, aquele fruto, seja lá o que você plantou. E é importante a gente pensar, não só pensar, também refletir, de que a essência dessa lei, ela não é uma punição, tampouco é um prêmio, tá? É apenas uma resposta da vibra, é uma resposta da vida, que é, de certa forma, a vibração que é emitida por aquilo que você gerou. Então, eh, se a gente for parar pra pensar de que todas as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, tudo que a gente faz gera um rastro de energia, que mais cedo ou mais tarde se manifesta como realidade. Tudo isso. Ou seja, não é punição e não é prêmio, é manifestação daquilo que você mesmo a ação que você mesmo teve. E aí, eu me ponho na seguinte afirmação. Talvez alguém já tenha falado isso antes de mim, mas quem me conhece escuta eu falar isso bastante. De que o propósito de vida de todos nós aqui na Terra, sem exceção, de todo mundo que nasceu, é pensar e aprender a pensar. Afinal de contas, existe um gap de tempo entre o que a gente pensa e como nós agimos. O pensamento já é uma ação por si só. Quando você perde o corpo físico, vale o que você pensa. Você não tem mais o corpo físico para verbalizar, vale o que você pensa. Então, quando você adquiriu o corpo físico, você determinou uma forma da sua mente aprender a pensar, criando esse gap temporal de milésimos de segundo dentro daquilo que você pensa e aquilo que você verbaliza. Dito isso, se você colhe o que você planta, o que você pensa, você também vai colher. Então, Não deixa de o ser uma exercício semente, seu pensamento. O exercício mental que a gente tem que fazer na vida é cada vez maior e melhor, para que nós, de fato, façamos pensamentos e tragamos para nós pensamentos melhores. E viver na prática e viver no dia a dia tudo isso, certo? Veja, eu quero dizer com essa fala, pensamentos negativos constantes na nossa vida, certo? Se você está pensando negativamente diante das situações ou diante do caos o tempo todo, saiba de que você está naturalmente conectando
o seu corpo físico e você a esta frequência, porque esses pensamentos estão emitindo uma energia que conecta você a isso. Tudo o que você pensa volta para você. Se você tem durante o dia pensamentos positivos, escuta boas músicas, ou se conecta com boas leituras, ou se conecta com boas pessoas, automaticamente a sua vida e a sua frequência te conecta a isso. Veja, a lei de causa e efeito se aplica a tudo, principalmente às coisas mais simples da nossa vida. As coisas mais, sabe, eh, eu vou usar o termo banais, mas não são banais, que mais são Cotidianos. corriqueiras, exato. Por exemplo, a gente pega nosso celular e fica lá no nosso Instagram, subindo vídeo, subindo vídeo, subindo vídeo, subindo reels, subindo vídeo, subindo reels, subindo vídeo. E esses reels e esses vídeos só tem besteira, só tem gente falando mal um do outro, ou falando notícia, ou dando risada, o que que a sua mente está construindo para você? O que que é a consequência disso tudo? Que você está, de certa forma, criando para sua realidade. Essa é a reflexão genuína que eu gostaria de trazer aqui para vocês que estão assistindo a gente e compreendendo a importância de cada uma dessas leis. E se a gente conectar todas elas até agora, por isso que essa sexta lei ela é extremamente importante, porque nela tem os aspectos de frequência, de vibração, de pensamentos, do todo. Todas as outras leis se aplicam pela causa e efeito. E Verdade? tudo o que você faz para o outro volta para você. Ou seja, não é só pensou, sentiu, viveu. Pensou, reagiu e às vezes de formas que a gente não quer. Então cumpre mais nós aprendermos a silenciar isso para termos uma vida talvez mais harmônica. E eu deixo aqui também uma outra reflexão. Ah, tomando tudo isso que você falou e pegando o agora. Se você parar agora e passar a pensar quais sementes você plantou hoje, tente lembrar. Ah, fala, não, não plantei nenhuma semente. Tá bom. O que que você pensou hoje? O que que você fez hoje que pode gerar uma reação? Lembrando que tudo gera uma reação, né? Então, o que você fez e talvez tenham sido feitas coisas hoje que nada mais são sementes que já estão plantadas, que podem ser para os dois lados, sementes boas, sementes ruins, e reflita sobre isso. Dessas sementes que você plantou hoje, agora, quais delas merecem o cultivo necessário para que elas deem frutos bons? E quais delas devem ser simplesmente abandonadas no terreno infértil para que não brotem, né? Então, todos nós erramos, todos nós somos humanos. Só que vem a reflexão é o quanto somos abertos com nós mesmos. Eu não estou falando nem a ouvir críticas daquilo que você fez, se é bom ou ruim, mas o quanto nós somos abertos a nós mesmos para refletir sobre aquilo que fizemos e entender se vale a pena ou não cultivar esse campo onde foram plantadas essas sementes. Pensando um pouco atemporal, se você fechar os olhos e se imaginar no futuro com essas sementes crescidas, o que vai ser? Volte no presente e pense novamente com uma forma diferente de cuidados e cultivos desse campo onde essas sementes foram plantadas, como seria?
Fala, dá para imaginar se eu não tivesse plantado essa semente? Eu diria que sim, mas o exercício que eu faria era, em vez de não cultivar, de não ter plantado essa semente, que a partir do momento que você plantou, a intenção já gera um aprendizado e é um aprendizado para aprender a pensar, que nem a gente falou. É o simplesmente pensar se vale a pena cultivar, porque você sabe que se você não cultivar, ela vai morrer no solo e ali vai ficar. E nada mais vai ser do que um adubo para aquele solo, para que te permita que você plante uma coisa nova e cultive de forma genuína. Se a gente fala de solo em pensamentos, qual o melhor cultivo do solo que não seja o amor? Qual vibração melhor que o amor para fazer qualquer semente? Existem estudos científicos de um japonês, eu não vou lembrar o nome dele, provavelmente você lembre, Ana, que ele faz experiências com água, com sementes plantadas, e em algumas começa a proferir palavras amorosas, de carinho, a semente cresce maravilhosamente, e a outra, diariamente, ele está proferindo palavras pífias, insanas, palavrões e tudo mais, e essa semente não brota, ou morre, ou cresce deformada. Os nossos pensamentos funcionam assim. São simplesmente vibrações que a gente está passando. Então, ah, não dá para falar que isso não existe. É, é, tem pesquisas que mostram isso, eventos científicos que mostram isso. A única coisa que não tem é que a gente não vê, a gente percebe. E, ultimamente, o seu exemplo de pegar um Instagram ou qualquer aplicativo de social media aí que a gente tenha, é tudo áudio visual. Nós nos acostumamos a viver no audiovisual e esquecemos de outros elementos que a gente tem que a gente consegue perceber muita coisa. Os grandes dados sensitivos são pessoas que usam todos os sentidos para perceber alguma coisa em vez de focar em um só. Eles usam a visão, tato, olfato e todos os demais juntos que formam o chamado sexto sentido. Aí eu pergunto, que tem a ver isso, ação e reação? Será porque ele para pensar quais as sementes que ele plantou? E se percebe quais essas reações estão sendo refletidas no seu físico, talvez? E quando a gente fala físico, é o que eu vi, o que eu senti, o que eu cheirei, eu senti dor, né? Eu senti um Interessante, né? arrepio. É A hora que você interessante, lembra, é diferente. né? É interessante, né, do que a gente consegue conectar isso tudo que você está dizendo com o que você talvez escute na internet ou algumas pessoas falam do famoso karma criado pelo cotidiano, né? Aham. Ah, e aí, veja, se a gente for parar para pensar, é só o reflexo, a devolução da forma ao qual você tratou algo ou trata alguém, Uhum. certo? Seja o amor, ou seja o respeito, ou seja o desrespeito, de certa forma, o registro que o universo faz de tudo aquilo que você faz, voltando para você. E aqui é muito importante dizer de que esse registro não tem moral, ou seja, é só uma precisão de energia. Toda energia que vai, volta. Bom, Tira a moral. e tem uma frasezinha que é muito usada, que tem muito a ver.
Você falando isso me vem na cabeça, que é, o nosso subconsciente é burro. Cara, não é que ele é burro, ele está fazendo o papel dele. Se você pediu isso, você vai ter isso. É, é simples assim. Ele não fala não, né? É aquela E história. Tem um aspecto importante que eu e gostaria de trazer para quem está ouvindo a gente aqui, Leandro, que é o seguinte: que reclamar da própria realidade sem observar as próprias escolhas é, de certa forma, também ignorar a existência dessa lei de causa e efeito. sim, Porque a partir do instante em que você assume de que você é o início e a causa da sua própria transformação, logo, observar a sua realidade e ver que o mundo inteiro está caindo ao seu redor e você pode sim fazer a sua parte e se manter não neutro, mas em paz com o seu dia a dia, é também uma causa diante desse efeito que você está provocando para você. uhum. Vamos trazer as ditas doenças da moda, TDAH, depressão, ansiedade. Cara, o que que eu faço todos os dias que eu me sinto com TDAH, que é falta de foco, atenção, tudo mais, com depressão ou com ansiedade? Cara, vai olhar o comportamento do dia a dia dessas pessoas. Ah, mas hoje é porque ele está depressão. Tá, e ontem? E anteontem? E onde, se você for pegar no começo, pode ser que ele simplesmente tenha ficado 48 horas lá na telinha do celular, com todos os estímulos necessários e ensinando o subconsciente dele, falou, opa, é isso que ele quer. Ele quer agitação, ele quer... Pronto, pediu, será dado com louvor. E se ele conseguiu uma jornada com 24 horas, olha o tanto que foi cultivado disso, meu amigo. Olha o tanto de fertilizante que eu joguei para essa semente crescer. Com todos os nutrientes necessários e desnecessários para que ela super desenvolva. E É aí sobre isso. vem aquela famosa frase que chega para a gente: eu não sei o que que eu fiz. Falei, meu amigo, se você não sabe, eu não posso te ajudar. Se nem você sabe, como é que eu vou Se saber, bem né? você sabe, né, cara? Então, E você sabe que eu acho interessante, Leandro, que essa lei hermética, ela nos cria a responsabilidade de sair da vítima, né? sim, Eh, Porque afinal de contas, você começa a criar conscientemente a sua realidade, por mais difícil que ela seja, entende? Eh, Afinal de contas, momentos difíceis, situações delicadas, questões complexas, todos nós passamos, né? A questão é como nós é passamos. natural. Nós passamos isso para voltar àquilo que você fala e que a gente acredita acontece para você aprender a pensar. Pensar melhor. E, às vezes, questionar é uma forma de pensar. Nem tudo que você lê é verdade. O que é verdade é aquilo que você acredita. Ponto. E Exemplos que a gente pode trazer, diferentes traduções do mesmo livro. Às vezes a diferentes tradução do idioma para cá, interpretações, às vezes, do mesmo livro. a língua nem sempre tem uma tradução, a mesma palavra na língua X é a mesma palavra na língua Y. Se você lê o mesmo livro no idioma original e no traduzido, te gera dupla interpretação. E aí eu volto, qual era a semente original plantada daquele livro? É isso. E não existe momento e não existe lei melhor e maior da gente dizer, sobre a nossa imersão analógica. Veja, nós preparamos um dia
muito especial para você que está aqui nos assistindo. Dia 3/8, um domingo. A gente está te convidando a vir passar esse domingo com a gente, de sair do digital e ir para o analógico, mesmo na Avenida Paulista, num lugar extremamente agitado, onde passam negócios e passa dinheiro e passa o mundo. A gente vai, através de técnicas ancestrais e uma série de outros exercícios e coisas que a gente conhece e conhecimento, vai proporcionar para você um domingo incrível, totalmente inovador. Então, fica o convite. Vem E para eu nossa falo imersão. mais. No meio daquela loucura, vocês vão perceber que é possível você tirar o máximo da sua capacidade. Mesmo com um monte Basta, de tela e um monte de empresa ao seu redor, você pode olhar para basta você você. saber lidar. Basta você saber lidar. E é o conceito que a gente tem perdido no dia a dia. E eu falo mais, se a gente não prestar atenção nisso, o que seria das próximas gerações? Se o que a gente ensina é que isso é normal, sendo que o normal está sendo esquecido. É isso. Então, é A um pergunta belo que fica convite é: para qual é a gente. direção ou qual é a semente que você vai plantar a partir de agora? Isso aí. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão.